crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, aula número 9, para segundo e terceiro ano de língua portuguesa. Lembram de mim? Eu sou a professora Grace e esses aqui, os nossos companheiros de aula, lembram deles? Estão aqui novamente para nos acompanhar. Vocês já lavaram as mãos? Estão cuidando bem de vocês? Estão cuidando bem das pessoas que vocês gostam? Dentro de casa, bem protegidos? É assim que tem que ser. E os materiais? Todos limpos, organizadinhos para começar a nossa aula? Muito bem. O que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje? Caderno, lápis, borracha, lápis de cor, apontador, tá? Tudo bonitinho e higienizado aí onde você está, nessa mesinha linda que você preparou para ter nossa aula. E vamos lembrar o que nós fizemos na aula passada? Lembram que nós trabalhamos com os símbolos, né? Símbolo da Rede de Proteção Animal. Lembram que nós trouxemos um site, o site da Rede de Proteção Animal de Curitiba, né? E conversamos também sobre as especificidades do símbolo da Rede de Proteção Animal, né? Que tem dois animaizinhos ali escondidos, né? Tem um gatinho e um cachorrinho. Lembram disso? O que mais que nós fizemos? Descobrimos que dentro daquele site, né? Dentro daquela página ali da Rede de Proteção Animal, tinha um texto informativo muito interessante, né? Que falava sobre 4 dicas para você conviver melhor com o seu animal de estimação. Lembram dele? Né? Então ele trazia as dicas. A primeira dica falava sobre a alimentação. A segunda, sobre higiene. A terceira, sobre os cuidados médicos que a gente precisa ter com os nossos bichinhos de estimação. E a última dica era sobre a castração, muito importante, ok? Continuando, lá no final da aula eu passei um telefone para vocês. O telefone 156, que é para a gente fazer o quê? Denúncias, né? Denúncias sobre maus tratos animais, tá? Criança pode ligar para um 156? Lógico que não. Quem pode ligar? Os pais, um adulto que está perto de você. Criança não liga. Mas o que criança faz? Criança ajuda a fiscalizar possíveis maus tratos que alguém esteja fazendo com animais, ok? Isso é crueldade, certo? Então cuidem bem dos animais, não só do seu, com os animais das outras pessoas também. Os animais de rua, e é isso aí. Meus amores, qual foi o desafio proposto na última aula? Vocês lembram? Volta às páginas do caderno. Voltar às páginas é muito importante para que a gente possa reencontrar as aulas anteriores. E isso é estudo. Voltaram? O que nós escrevemos na aula 8? Vamos ler? Nós escrevemos várias palavras. Lembram que as palavras estavam faltando sílabas? Faltando letras naquelas sílabas? A primeira palavra era cuidados médicos. A segunda, higiene. A terceira, castração. A quarta, alimentação. Aí, vocês fizeram a conferência, deixaram tudo corretamente escrito no caderno e eu perguntei uma situação para vocês. Qual é o órgão que protege a fauna aqui de Curitiba? O órgão responsável que protege os animais de Curitiba é a Rede de Proteção Animal. E a atividade número 6 era o telefone que a gente precisa saber para fazer essas denúncias, que era 156. A atividade número 7 era um desafio para vocês, era um desenho maravilhoso que eu gostaria de ver. O seguinte, eu perguntei se vocês tinham animais de estimação. Se vocês tinham, qual era o nome dele? E pedi para que vocês desenhassem ele no caderno. Vocês desenharam? E quem não tem, professora? Eu não tenho animal de estimação, o que eu faço? Então, a ideia era desenhar um animal de estimação que você sonha em ter, mas ainda não tem. E que nome você daria para ele? Gente, vocês não têm noção. Eu recebi umas imagens, umas tarefas maravilhosas que eu vou compartilhar com vocês agora. Olha essa. O Adriano Júnior mandou para mim o desenho da cachorrinha dele. O nome dela é Margot. E ele até escreveu para mim que a raça da Margot é Lhasa Apso. Observem a Margot, ela tem ali um ossinho que ela adora ficar lambendo e tem também 2 bichinhos de pelúcia que ela adora brincar.
Outro desenho que eu recebi é de uma garotinha muito esperta e danada. É de uma menininha chamada Audrey. E ela tem 2 animaizinhos de estimação. O primeiro é uma tartaruga. A espécie da tartaruga dela é tigre d'água. Sabe qual é o nome da tartaruga? Tina. E ela também tem uma coelha. A coelha é da raça Mini Lion e ela se chama Lili. Olha que linda! Crianças, agora observem o cãozinho que a Ana Beatriz me enviou. Olha que fofo! É um vira-lata e é uma cachorrinha, é a Pete. É uma linda vira-lata com pintas pretas pelo corpo. Outro desenho é da Milena. A Milena também me mostrou os animais de estimação dela, que são 3. Ela tem aquele cachorrinho branco na caminha rosa que se chama Nusha. A Nusha é uma cachorrinha da raça Maltês. Ela também tem aquela cachorrinha preta bem no meio da imagem que se chama Chloe. A Chloe, ela é muito pequenininha, é uma Yorkshire. A raça da Chloe é Yorkshire. E a Milena também tem a Morgan, que é um papagaio fêmea. Essa Morgan adora falar todo dia: "Oi, Morgan! Oi, Morgan!" Adora! É um divertimento. Olha essa. O Gustavo me mandou a imagem da Bel. A Bel é uma Shih Tzu, que também adora brincar com ele. E por último, nós temos o Felipe. O Felipe adora cachorros, mas a família dele não permite que ele tenha por conta do espaço. Ele vive num espaço muito pequeno. O Felipe sonha em ter um cachorrinho da raça Bulldog. E o nome do cachorrinho que o Felipe queria dar é Toby, tá? Ele queria um Bulldog chamado Toby. Então, nem todas as pessoas têm, mas algumas gostariam de ter, né? Isso que é importante, a gente ter esse olhar carinhoso para os animais, ok? Agora, o que nós temos para hoje? O desafio da leitura. Nesse tempo de pandemia, a gente fica meio abilolado da cabeça, não fica? Vocês não ficam? Eu fiquei. E vou falar para vocês uma coisa, vou abrir meu coração. Eu fui reler o texto, né, sobre as dicas, né, com os animais de estimação e deu uma enrolada no meu computador. Vocês não têm noção, ele bagunçou inteiro. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês para que eu consiga reorganizar esse texto, porque tá tudo bagunçado. É subtítulo para cá, é símbolo para lá, é parágrafo para cá. E agora, vocês me ajudam a organizar? Por favor! Então, crianças, a proposta é a seguinte. Eu vou fazer a leitura dos trechos e vocês me ajudam a arrumar essa bagunça. Qual era o subtítulo e qual era o símbolo que representa essa minha leitura? Escuta atenta. Se você quiser, até dá para fechar os olhos para me ouvir melhor, tá bom? Para se concentrar na minha leitura. A única coisa que eu sei, a única certeza que eu tenho é que o título do texto é 4 dicas para você conviver melhor com o seu animal de estimação. O resto eu não sei mais nada. Então vamos lá. Vou ler o primeiro trecho. Concentra. Forneça alimentos apropriados e água limpa. Ele precisa de exercícios físicos diariamente. Sobre o que estávamos falando? Sobre o que era? Qual o subtítulo? Era sobre alimentação? Exercícios? Cuidados médicos? O que era? Alimentação. Então, este primeiro trecho que eu li fala sobre alimentação, porque eu falo ali que ele precisa de alimentos apropriados e água limpa, certo? Então, o primeiro trecho que eu li se refere à alimentação. E qual é o símbolo que casa perfeitamente com a alimentação? Esse do chuveirinho? Esse aqui do veterinário? Esse aqui do pote com osso? É esse? Não, eu acho que é esse aqui do lixo reciclável, é? Não falamos de lixo reciclável? Nenhuma vez? Lixo reciclável, vocês têm certeza? Posso tirar fora então? Vou esconder.
Vou guardar. Não pertence. Então tá bom. A alimentação então é o pote com o ossinho, com água limpa, com ração, alimento saudável. Beleza. Então vou colocar ele aqui. Ai, que bom que vocês estão me ajudando. Vamos lá. Vou ler o segundo trecho. Uma dieta saudável é uma dieta que ajuda a manter ou melhorar a saúde. Uma dieta saudável fornece ao corpo humano nutrientes e uma quantidade adequada de calorias. Não pertence? Esse trecho não pertence àquele texto? Por que não? Tá falando de corpo humano, né? Ixi, eu acho que eu vou até arriscar, porque nada a ver, né? Esse trecho não me pertence, não pertence a esse texto. Ok. Próximo trecho, então. Muitas crianças não gostam de tomar banho, nem de lavar os cabelos. Choram nessa hora, fazendo que o momento se torne desagradável. Tomar banho, ao contrário do que pode parecer, traz bem-estar para o corpo, deixando fresco e limpo. Hã? Não pertence? Esse trecho não pertence a esse texto? Ave Maria, vou ter que riscar. Eu falei para vocês que isso aqui estava um Deus nos acuda. Próximo trecho, então. Olha a leitura, presta atenção, escute. Um local limpo, ventilado, adequado ao tamanho do animal e banhos são fundamentais. Você deve recolher as fezes do seu animal nas ruas, é obrigatório por lei. Esse trecho pertence a esse texto? Pertence? E qual será o subtítulo, então? Qual? Higiene? Ah, porque fala, né, da importância até de manter o animalzinho no local limpo, né? E o que mais? O símbolo. Qual é? É esse aqui? Não falamos sobre insetos? Que símbolo é esse? Insetos. Tem até uma lupa e um inseto ali na lupa. Não pertence? Esse daqui, esse símbolo, então, não pertence a esse texto. Posso tirar fora? Tiro? Então tá bom, vou guardar ele aqui. Mas então qual que é o símbolo, gente, que casa perfeitamente com a palavra higiene? É o símbolo do chuveirinho. Muito obrigada. Vamos colocar ele aqui. Símbolo do chuveirinho na higiene. Próximo trecho. Quase todos os seres vivos dependem da luz do sol para sobreviver. Os vegetais, por exemplo, só conseguem realizar a fotossíntese com a presença da luz. Todos os vegetais possuem pigmentos que conseguem captar a luz solar e realizar a fotossíntese. Esse trecho pertence às 4 dicas? Oh, não! Nós não falamos em momento nenhum sobre o tempo nublado? Vocês têm certeza? Então eu vou guardar. Me ajuda. Já foi. Vou riscar mais um. Já era. Próximo trecho. Os animais necessitam das vacinas para terem uma vida longa e saudável. Portanto, leve-o ao médico veterinário para receber as vacinas. Esse trecho pertence ao texto? Pertence, né? E qual seria o subtítulo, então? Cuidados médicos ou castração? Qual dos dois? Cuidados médicos. Então tá bom. Se vocês estão dizendo, cuidados médicos. Agora eu vou colocar aqui no meio. Cuidados médicos. E qual que era o símbolo? Tenho 2. O símbolo da vacina e o símbolo do veterinário. É o veterinário que dá vacina. Mas neste momento a gente falou especificamente sobre cuidados médicos que precisamos vacinar os animais. Então, vacina. Tá certo agora? Tá certo, né? Então, continuando. Próximo trecho. Escuta atenta, hein? Abre bem os ouvidos. Os dinossauros são animais que vivem em nosso planeta há milhões de anos. Dinossauros? Falamos sobre dinossauros nesse texto? Acho que não. Deixa eu riscar isso daqui. Risca, nada a ver. Por fim, eu tenho mais um. Castrando o seu animal, você ajuda a diminuir a superpopulação e o abandono de animais na rua. Opa!
Castrando o seu animal, você ajuda a diminuir a superpopulação e o abandono de animais nas ruas. Estou falando sobre o quê? Castração. Muito bom. E a imagem, a única que restou, é do veterinário, porque quem é o responsável por fazer essa castração segura nos animais é o veterinário, apenas ele, mais ninguém. Ok? Muito obrigada por me ajudarem a organizar meu texto, que estava realmente uma bagunça. Segunda proposta para o dia de hoje. Vamos relembrar o texto 1 e o texto 2? Olha lá no slide. Eu tenho o texto 1, que foi a canção, né, que se chamava Um Dia de Cão, interpretada por Aldo Motelevics. Lindamente interpretada por ele. O texto 2 é esse que a gente acabou de organizar, né? Que estava todo bagunçado aqui porque eu estava meio abilolada. Mas tudo bem, já está organizado. Vamos comparar esses dois textos? Ambos falam sobre o mesmo assunto, que é cães, animais de estimação e tudo mais. Só que eles têm algumas especificidades que eu gostaria muito de lembrar com vocês. Vamos ver isso agora? Então vamos lá. Então, para facilitar a nossa aula, eu trouxe aqui um quadro. Tá? Os quadros, eles ajudam a gente a se organizar melhor, né? A entender melhor as ideias. Então, deixa eu explicar para vocês. Ele tem 3 colunas, tá? Em cada coluna, nós vamos colocar uma informação diferente. Então, nessa primeira coluna, eu tenho as questões, as perguntas, né? Que é título, assunto, para quem esse texto foi escrito, para que esse texto foi escrito, o formato da escrita dele e também tem a possibilidade de rimas. O texto possui rimas, sim ou não, tá? Aí nós vamos identificar todas as informações referentes ao texto 1, nós vamos colocar aqui, bem organizado, e aqui todas as informações referentes ao texto 2. Vamos fazer? Vamos começar para que a gente entenda melhor. Então, qual é o título do texto 1? Eu trouxe aqui os títulos. Observem aqui comigo. 4 dicas para você conviver melhor com o seu animal de estimação. Esse aqui é o título do texto 1 ou o título do texto 2? Do primeiro ou do segundo? É do segundo texto, né? Do texto 2. Então, a gente coloca ele aqui, no espaço reservado para o texto 2. E qual era, então, o título do texto 1? Um Dia de Cão, porque era uma canção, lembram? A canção interpretada pelo Aldo Motelevics. Ok. Para ajudar a gente, eu trouxe imagens que vão lembrar, ajudar que a gente lembre a situação aqui. Então, eu tenho a imagem do Aldo interpretando a música e eu tenho também os símbolos, né? Os símbolos dos cuidados médicos, da higiene, da alimentação, certo? Tenho aqui os 4 símbolos que representam este segundo texto. Ok? Continuando? Então, o título já conseguimos organizar. Qual era o assunto do texto 1 e qual era o assunto do texto 2? Nesta linha, assunto. Vamos pensar. Eu tenho aqui 2 assuntos. O primeiro fala de cão policial. Qual dos textos retratava exatamente o dia a dia de um cachorro, né, de um cão policial? Era o texto número 1. E o texto número 2 falava exatamente sobre isso aqui, ó, cuidados com os animais de estimação. Então, vamos colocá-lo aqui na coluna do texto 2. Então, assunto do texto 1 é cão policial. Assunto do texto 2 é cuidados com os animais de estimação. Próximo item, para quem foi escrito? A finalidade do texto, por
que a canção foi escrita? Por que o texto 2, as dicas para conviver melhor com seus animais de estimação, foi escrito? Vamos ver? Eu tenho duas alternativas. A primeira é para as crianças e a segunda é para adultos e crianças. Qual que é qual? A canção é uma canção para adultos ou é uma canção infantil? É uma canção infantil. Adultos também gostam de canções infantis? Sim, mas o público-alvo, né, desta canção é atingir as crianças. Muito bem. Para quem foi escrito, então, o texto 2? Ele estava lá no site. Aquele site é para adultos. Mas nós temos muitas crianças curiosas por aí que adoram ler conteúdos de adultos, que podem sim entrar no site da Rede de Proteção a Animais e também fazer aquela leitura. São as crianças curiosas, as crianças que gostam de aprender mais, as crianças que vivem passeando por bibliotecas e faróis do saber pesquisando mais, né? Então, também posso dizer que ele foi feito para as crianças, para dois públicos, certo? A gente sempre tem que lembrar nesse momento que quando eu, criança, vou entrar num site, é preciso da supervisão de um adulto, né? Se é lá na escola, a professora sempre está nos orientando. Se é em casa, se é num outro lugar onde você estiver, sempre é preciso que um adulto faça essa orientação. Não é qualquer coisa que vocês podem ir entrando, certo? Sempre tomem esse cuidado. Chamem um adulto. Próximo item é: para que ele foi escrito? Por quê? Tá? Então, por quê? Por que uma canção é escrita? Por quê? Uma canção, ela é escrita para divertir, né, essas pessoas, para divertir, para distrair, para relaxar, certo? Então, todas essas palavras, elas podem entrar nessa questão do para quê. Tá? Distrair, relaxar, divertir também, porque a música acaba divertindo a gente, ela é divertida, né? A gente sai alegre cantando por aí, né? E o texto 2, por que ele foi escrito? Para quê? Né? Ele foi escrito para transmitir conhecimentos e ensinar. Ensinar quem? Aquela pessoa que está lá procurando a informação. Ela quer aprender mais, ela é curiosa, então ela vai... O texto, ele foi escrito para quê? Para que ele pudesse transmitir conhecimentos de especialistas lá da Rede de Proteção Animal para os curiosos que vão querer ler aquele texto que está postado lá. Por fim, eu tenho aqui o formato da escrita. Como que essa escrita foi feita? No texto 1, como que ele foi feito, hein? Versos. E os versos possibilitam a nós rimar, né? Lembram que nas aulas anteriores a gente até brincou de rimar? Baderna, que rima com lanterna, que rima com caverna, lembram? Então, os versos, eles podem rimar, né? E são eles que constroem a letra da música, a letra de poemas também. Tá? E como que é os textos, né? Os textos informativos que a gente lê por aí? Eles são escritos em versos? Não, eles são escritos em parágrafos, em pequenos trechos que contemplam toda aquela ideia daquele tema exato que a pessoa gostaria de escrever, tá bom? E uma última questão aqui para a gente encerrar com o nosso quadro. Qual dos dois possui rimas? Eu acabei dando a resposta para vocês antes, né? Olha só, os versos me possibilitam a leitura de rimas ou os parágrafos? É lógico que é os versos, né? Então, o texto 1 possui rimas, porque ele é composto de versos e esses versos podem rimar entre si. O texto 2 não tem como fazer rimas, ok? Vamos dar uma lida novamente, então, como ficou o nosso quadro? Então, vamos ler agora por linhas. Então vamos ler assim: título, Um Dia de Cão, 4 dicas para você conviver melhor com o seu animal de estimação. Qual é o assunto? Do texto 1 é o cão policial, do texto 2, cuidados com os animais de estimação.
Para quem ele foi escrito? O texto 1 foi escrito para crianças, o texto 2 foi escrito para adultos e crianças curiosas. Aqui, para que ele foi escrito? Para distrair, para relaxar, para divertir. Aqui, ele foi escrito para transmitir conhecimentos e ensinar. O formato da escrita da música, da canção é versos e do texto informativo é parágrafos. E qual dos dois que possui rimas? Apenas a canção, o texto número 1. Gostaram? Eu também gostei. Então agora, preciso que vocês peguem o caderno de vocês. Na primeira linha, coloquem o número da aula que nós estamos tendo hoje, que é a aula 9. Coloquem o tracinho LP, que significa língua portuguesa, né? Que está abreviado para a gente não ter que escrever tudo aquilo. E coloquem a data de hoje. Bem bonitinho. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam isso e eu já volto. Pronto? Escreveram bonitinho no caderno o número da aula, a data? Muito bem. Agora eu tenho uma surpresa para vocês. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe uma roleta que eu mesma fiz com um brinquedo que eu tinha lá em casa chamado spinner. Vocês têm spinner em casa? Olha só a roleta que eu fiz. Eu peguei um pratinho de isopor, coloquei durex, dividindo bem esse pratinho e coloquei aqui as imagens que nós trabalhamos tanto no texto 1 quanto no texto 2. E daí o spinner aqui no meio. E é o spinner que vai girar na nossa roleta. Gostaram? Então, antes da gente rolar a nossa roleta de verdade, eu vou mostrar para vocês as imagens que eu coloquei nessa roleta, do texto 1 e do texto 2. Então, a primeira imagem é a imagem do veterinário. Tá? Tem lá o número 1, que é um símbolo do texto 2, lembram? A segunda também é um símbolo do texto 2, que é o alimento. A terceira também é um símbolo, só que é um símbolo do cachorro. A quarta imagem é a do Aldo, a imagem que a gente utilizou lá no texto 1 do vídeo do Aldo. A imagem número 5 é de uma cachorrinha muito especial. É a minha cachorrinha, é a Chanel. A Chanel é uma Schnauzer. É ela que está aí na nossa roleta. Número 6 é a imagem do cão-guia, que eu mostrei para vocês lá na aula 6. Lembram? A próxima imagem é um cão de caça. Existem raças que são específicas para caçar. Tá? E o Beagle, que é esse cãozinho que está aparecendo aí na tela de vocês, é o número 7. É ele que vai representar aí na nossa roleta. A imagem número 8 é representada pelo cão pastor alemão. Lembram do Rin Tin Tin, que também era um pastor alemão, que a gente falou lá na aula 6? É a imagem do pastor alemão que vai estar representada aqui na nossa roleta. E agora? Vamos girar então a nossa roleta de uma vez? Estão curiosos? Vamos lá!
Qual foi a imagem que a roleta nos selecionou? O Aldo Motelevix, né? Então, crianças, peguem o caderno e registrem para a professora o nome do Aldo lá, como eu fiz aqui, ó, Aldo. Percebam que Aldo começam com a sílaba AU, certo? Então, registrem no caderno junto comigo, porque agora nós vamos pensar em outras palavras que também começam com AU de Aldo. Tomem cuidado, porque a vogal U também dá a noção do som que parece, né, que confunde o som do L com a letra U. Então, são palavras que a gente precisa prestar bem atenção na hora de escrever. E quando a gente escreve, quando a gente reflete sobre essas palavras, é aí que a gente aprende. Por isso que eu vou convidar vocês agora a escrever comigo outras palavras que possuem esse som, AU, mas AU com L, não AU com U, tá bom? Então escrevam lá o nome do Aldo e vamos pensar numa primeira palavra que comece com AU. AU do quê? O que vocês acham de a gente escrever alfinete, né? Alfinete, vamos lá? Al, fi, ne, te. Alfinete. Começa com al, a mesma sílaba do Aldo. Outra palavra. Vamos pensar? Que palavra poderia ser? O que vocês acham de alface? Minha cachorrinha adora comer alface. Vocês comem? É bom, né? Vamos lá. Mais um tracinho na linha de baixo. Vocês podem ir acompanhando comigo aí a escrita, tá bom? Al, fa, se. Alface. Mais uma palavra. Vocês podiam me ajudar, né? Falem mais alto. Uma palavra que comece com al. Al? Algodão. Algodão. Algodão também dá. Algodão. Olha o sinal gráfico tio aqui. Algodão. Muito bem. Mais uma palavra. Tem mais um espaço aqui. Quero mais uma palavra. Me ajudem, me ajudem, me ajudem. O que vocês acham de alma? Alma. 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 Muito bem. Nossa, e temos tantas outras, né? Agora, escrevendo a palavra alma aqui, até pensei na palavra almanaque, né? Então, agora vamos reler as palavras que nós escrevemos? Vocês estão acompanhando comigo aí no caderno, né? Uma palavra embaixo da outra, bem bonitinha. Então, começamos com a nossa roleta lá no Aldo, né? Escrevemos o quê? Alfinete, alface, algodão e alma. E poderíamos ter escrito muitas outras palavras mais, ok? Agora, confira se o seu caderno está desse jeitinho aqui, ó. Uma palavrinha embaixo da outra. Infelizmente, já estamos encerrando a nossa aula. Mas eu preciso, antes de encerrar, deixar um desafio para as crianças do segundo ano. O que vocês acham de a gente rodar a roleta novamente e ver que palavra que cai para que vocês continuem pensando em outras palavras lá em casa? Que tal essa ideia? Vamos girar a roleta novamente? Vai lá! Crianças do segundo ano, vocês conseguiram ver qual foi a imagem que a roleta selecionou para vocês aí pela televisão? A imagem foi o veterinário. Olha ele aparecendo aí na sua tela.
Então, qual que é a proposta para você que é do segundo ano? Atenção! Percebam que veterinário começa com V, começa com a sílaba V. A tarefa é escrever outras palavras que também começam com a sílaba V, ok? Na verdade, eu preferia que você pudesse procurar em livros, em revistas, recortar essas palavras que começam com V e colar no caderno. Por que eu prefiro isso? Eu prefiro que vocês recortem, porque quando vocês estão procurando palavras, vocês estão lendo outras palavras e ampliando ainda mais o vocabulário de vocês. Mas se você não tiver livro para recortar, não tiver revista, converse com as pessoas que estão aí perto de você, em outras palavras que começam com V e registre aí no seu caderno, não tem problema. Ou escrevendo ou colando, tudo bem? Vou deixar agora um tempinho na tela para que você copie o desafio da roleta com a palavra veterinário, como está aí no meu caderno. Observe a tela. Crianças do terceiro ano, também tem desafio para vocês. Vamos girar a roleta para vocês agora? Qual será a imagem que a roleta vai selecionar para vocês? Prestem atenção no vídeo. Gira a roleta! Crianças do terceiro ano, qual foi o desafio que a roleta deu para vocês? A imagem do cão pastor alemão, né? Prestem atenção que pastor começa com a sílaba paz. Vocês vão precisar escrever para mim palavras que comecem com paz, tá? Então eu vou deixar aí na imagem, né, para vocês o caderno, para que vocês copiem o enunciado da atividade. E também prefiro que vocês recortem de revistas e livros, né, se puder, tá? Pela mesma situação lá do segundo ano. Eu prefiro que vocês observem as palavras, mas se não tiver, não tem problema também. Então copiem aí o desafio bem bonito no caderno para vocês fazerem depois.
Crianças, infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós vamos nos encontrar na próxima aula com essa tarefa pronta. E outra coisa, continuem cuidando de vocês, permanecendo em casa e cuidando também das pessoas que vocês gostam. A gente se vê. Um abraço bem quentinho para vocês. Beijo!